potência. Então, eu tenho aqui ó, uma potência, A elevado a M, que também está elevado ao N, uma outra potência. Então, o que eu faço aqui? Ó? Minha propriedade diz, ó, repito a base, que é o A, e multiplico os expoentes. Meu expoente é quem? É o M e o N. Então, M vezes N. Vamos ver dois exemplos. Na letra A, eu tenho 2 elevado ao cubo, e essa potência está elevada ó, a outra potência, que é a 4. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a base, 2, e multiplicar os expoentes. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 2 elevado a 12. Na letra B, eu tenho 7 elevado à quarta, e esse valor está elevado a 5. Então, vou repetir a minha base, que é o 7, e vou fazer 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Então, 7 elevado a 20. Bom, a gente terminou agora essa parte de potência, agora a gente vai revisar um pouco, né, de raiz. Primeira parte aí é escrever na forma de potência com expoente fracionário. Então, eu tenho uma raiz e quero escrever essa raiz na forma de potência, só que meu expoente vai ser uma fração. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou repetir o valor que tiver dentro da raiz, no caso 2, repetir. O expoente que tiver aqui, ele vai sair, ó, ele vai para o lado de fora, para cima. E esse valor que está aqui na raiz, ele vai ó, para baixo. Então, fica 2 elevado a 2 terços. Na letra B, ó, eu tenho raiz quarta de 5 ao cubo. O que eu vou fazer? Vou pegar o 5, vou repetir. O 3, que faz parte da potência aqui dentro da raiz, ele sai da raiz e vai para cima. E esse aqui, ó, que está dentro da raiz, ele vai para baixo. Tá aqui, 3 quartos. Então, 5 elevado a 3 quartos. E a letra C, eu tenho raiz cúbica de 10. Lembra que quando não tem número nenhum aqui é o próprio 1? Então, eu reescrevi aqui para vocês verem. Então, raiz cúbica de 10 elevado a 1. O que eu vou fazer? Vou repetir o 10. Esse 1, que é a potência, sai e vai para cima. E a raiz aqui, o termo que está na raiz, ele vai para baixo. Então, 10 elevado a 1 terço. Bom, agora está pedindo para fazer o inverso, escrever na forma de radical. Então, eu tenho uma potência com um expoente fracionário e eu quero transformar em uma raiz. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o inverso, vou colocar a minha base dentro da raiz, 36, tá aqui. Então, vai ficar raiz de 36. O que eu vou fazer com o termo de cima? Lembra que ele era a potência que estava lá dentro da raiz? Ele volta para dentro da raiz, ó. Então, quem está em cima, entra. E quem está embaixo, sai. Então, vai ficar raiz quadrada de 36 elevado a 1. Que é o mesmo que raiz de 36, que esse 1zinho não precisa aparecer e nem o 2. Então, raiz de 36. Qual a raiz de 36? É o 6. Agora, eu tenho aqui no segundo exemplo, 8 elevado a 1 terço. Mesma coisa, vou botar o 8 para dentro da raiz e o termo que está em cima, ele vai para dentro da raiz como expoente. Então, fica 8 elevado a 1. E esse aqui, ó, esse valor que está aqui, o 3, ó, ele vai para o lado de fora, dentro da raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de 8 elevado a 1. O 1 não precisa aparecer, então fica raiz cúbica de 8. Qual a raiz cúbica de 8? 2. E o nosso último exemplo é 2 elevado a 3 meios. Então, ó, vou colocar o 2 dentro da raiz. E o 3, ó, ele vai para dentro da raiz como potência. Então, fica 2 ao cubo. E esse 2 que está aqui na base, ele vai para o lado de fora, dentro da raiz. Então, fica raiz quadrada de 2 ao cubo. O 2 não precisa aparecer, mas o 2 elevado ao cubo, a gente já sabe, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 8. Agora, a gente vai falar sobre soma e subtração de raízes
ó, quando elas são iguais. Então, repara aqui, ó, eu tenho 3 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2. Lembrando que aqui eu coloquei, ó, o 2 na raiz, só pra gente não confundir. Por quê? Porque quando a gente tá fazendo só a raiz quadrada, vocês podem achar que quando ocorre uma raiz cúbica ou raiz quarta, que você só repete a raiz. Mas não, você repete a raiz que tiver aqui. Se for raiz quadrada, vai ser raiz quadrada que você vai repetir. Se for raiz cúbica, é raiz cúbica que você vai repetir. Se for raiz quarta, vai repetir a raiz quarta. Esse valorzinho que está aqui dentro da raiz, ó, ele não some, ele continua. Por isso que eu coloquei o 2 aqui, para você não confundir. Então, vamos lá. Aqui, ó, quais são as raízes? Ó? É raiz quadrada de 2 que está se repetindo. Então, eu repeti aqui, ó, raiz quadrada de 2. E o que está acontecendo aqui? É uma soma. Ó. Então, eu vou somar 3, que é o valor que está na frente da raiz, mais esse 4, que também está na frente da raiz. Então, 3 mais 4, 7. Então, 7 raiz quadrada de 2. Na letra B, eu tenho 3 raízes. E as 3 raízes são, ó, iguais, parecidas, idênticas, né? Só que aqui, ó, quando não tem nada aqui na frente, é o mesmo que tiver o 1, porque eu não preciso colocar. Então, eu repeti a raiz quadrada de 5 e coloquei os valores, os termos que estão aqui na frente, ó. 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Raiz quadrada de 5. E a letra C, eu tenho raiz cúbica de 11. Então, eu vou repetir a raiz cúbica de 11, tá aqui. E vou fazer a continha que tá aqui. Aqui tem um menos, ó. Então, é 9 menos 3. 9 menos 3, 6. Raiz cúbica de 11. Bom, e agora o que acontece se as raízes forem diferentes? Eu posso resolver do mesmo modo? Não, eu tenho que botar elas para ficarem iguais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou relembrar um conceito que a gente já viu também, que é fatoração. Eu vou ter que fatorar os termos para chegar a uma raiz igual. Então, aqui eu tenho, no meu exemplo, 2 raiz de 32 mais 3 raiz de 50. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Fatorei o 32 e fatorei o 50. Para quem não lembra, vamos revisar como se faz essa fatoração. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 32, coloquei aqui, e peguei o primeiro número primo a partir do 2. 32 dividido para 2, 16. 16 dividido para 2, 8. 8 dividido para 2, 4. 4 dividido para 2, 2. 2 dividido para 2, 1. Eu tenho aqui uma raiz quadrada. Qual é o valorzinho que tem aqui dentro? É o 2. Então, eu vou pegar de 2 em 2, que eu vou precisar que esteja elevado a 2. Então, 1, 2. Então, 2 ao quadrado. Aqui eu peguei mais 2, 2 ao quadrado. E sobrou essezinho sozinho. E então, só repetir ele aqui. Então, ficou 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Então, 32 eu posso reescrevê-lo dessa maneira aqui, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Aí, eu não tenho raiz quadrada desse valor, então estou colocando aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Aí, eu posso simplificar a minha raiz, ó, porque aqui eu tenho 2. O 2 dessa raiz com esse 2 do expoente. Sobra só o 2. Se eu multiplicar o 2 da raiz com 2 desse expoente, sobra o 2. Só que aqui o meu expoente é o 1. Então, eu não posso simplificar. Então, eu vou deixar dentro da raiz. Por isso que eu deixei aqui, ó, dentro da raiz. Então, 32, raiz quadrada de 32 é o mesmo que 2 vezes 2, raiz de 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o 50. 50 eu posso dividir por 2, que dá 25. Só que o 25 eu não posso dividir por 2. Mas eu posso dividir por 3? Também não. Então, eu vou para o próximo primo, que é o 5. Então, 25 dividido por 5 eu posso. 25 dividido para 5, 5. 5 dividido para 5, 1. Como eu tenho raiz quadrada, eu vou pegar de 2 em 2.
O 2 tem um par para ele? Não. Então, ele vai ficar aqui sozinho, ó, 2. E o 5 eu tenho. Posso pegar esses dois aqui. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Como é raiz quadrada de 50, eu vou botar raiz quadrada de 50, eu posso escrever o mesmo que 5 ao quadrado vezes 2. Mesma coisa do 32, ó. Eu posso simplificar o 2 que tem aqui na raiz, ó, com esse 2 aqui do expoente. Sobra quem? Sobra só o 5. Só que aqui, ó, não posso simplificar, porque eu tenho um 1. Não posso simplificar o 2 com 1. Então, ele fica na raiz. Então, fica 5 raiz de 2. Então, voltando ao nosso exemplo, eu vou reescrever aqui, ó, 2 raiz de 32 mais 3 raiz de 50. Como eu vou reescrever? Vou repetir o 2, que já está aqui, ó, botei aqui. E o que é raiz de 32? Tá aqui embaixo, é 2 vezes 2, raiz de 2. Então, botei aqui, ó, 2 vezes 2, raiz de 2. Mais o 3 que eu já tenho. E o que é raiz de 50? É 5 raiz de 2. Então, coloquei aqui, ó, 5 raiz de 2. Então, agora eu vou fazer devagarzinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, tá aqui, 8. E repetir a raiz quadrada de 2. Mais 3 vezes 5, 15. 15 raiz quadrada de 2. Então, como a gente faz a soma das raízes? Eu repito a raiz de 2, e somo os termos que estão na frente dessa raiz. Então, vou somar 8 mais 15. 8 mais 15, 23. Então, a resposta é 23 raiz de 2. Então, vamos fazer bem devagarzinho quando tiver que fatorar. A gente faz essa faturação separado. E depois a gente volta na questão, tá? E o nosso último tópico é multiplicação e divisão de raiz. Aqui é bem simples, ó. As nossas raízes, elas são iguais, né? Ó, raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quarta. Então, sempre que for as raízes, né, forem iguais, a gente pode fazer direto. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a minha raiz, na número 1, exemplo 1. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. Vou repetir a raiz cúbica e vou multiplicar 4 vezes 12. 4 vezes 12, 48. Então, ficou raiz cúbica de 48. No segundo exemplo, eu tenho raiz quadrada. Então, vou repetir a raiz quadrada e vou multiplicar 11 vezes 5. 11 vezes 5, 55. Então, ficou raiz quadrada de 55. Terceiro exemplo. Eu já tenho aqui a divisão. Lembra como a gente faz a divisão? Então, vamos dividir, ó. Vai ficar raiz quadrada de 81 dividido para 3. 81 dividido para 3, 27. Então, raiz quadrada de 27. A 4, eu tenho raiz quarta de 49 dividido por raiz quarta de 7. Então, vou fazer raiz quarta e vou fazer a divisão. 49 dividido para 7, 7. Então, raiz quarta de 7. A número 5, eu envolvi as duas propriedades, a da multiplicação e a da divisão. Então, vou fazer a parte de cima, ó. Tudo vai ficar raiz quinta. Então, eu repeti aqui, ó, raiz quinta. Parte de cima, vou fazer multiplicação. Então, 15 vezes 10, tá aqui em cima. 15 vezes 10. E na parte de baixo, eu só repeti o 5. Então, vou fazer 5, 15 vezes 10, 150. 150 dividido para 5, 30. Então, raiz quinta de 30. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.